E ela ajuda a curar, transformar as pessoas. Não é? Então, desde Dona Anísio da Silveira, não é? Que vem a partir daí depois os cursos de arte-terapia. Sim. Não é? Sim. Então, é uma cura pelo viés da arte. É a arte, seja musicoterapia ou as artes visuais, mas é o processo artístico trabalhando nessa cura. Então, acho que ele cura, ele faz uma autocura com o artista, porque você está trabalhando com, tentando reorganizar o emocional. O Sérgio Ferro, que é um artista que eu gosto muito, ele fala sempre da necessidade de você visitar os seus escuros, você enquanto artista. Então, à medida que você visita teus escuros, você vai, de alguma maneira, tentar... porque os escuros são coisas que a gente não quer ver, não quer sentir. Exato. Então, você vai, de alguma maneira, empurrando para uma área mais, ficar quietinho mais inacessível. Então, se você vai lá e procura remexer, não é? E transforma aquilo em elemento emocional, em cor ou em forma, você está no seu processo de cura. De cura. Você falando isso, realmente, no processo que minha mãe estava adoentada, eu me dediquei muito à arte, porque eu fiquei literalmente cuidando dela. E eu acho que uma das pintoras que eu mais gosto foi exatamente nesse momento, porque eu precisava me curar daquele momento. E foi exatamente isso. Eu colocava na pintura e isso cura mesmo, né? Porque ali você meio que esquece, meio que reflete as coisas de uma outra forma, de uma outra visão. E você dá vazão a essas emoções. As emoções, né? Exatamente. Você joga ali e vamos... Sim. Muito bom, muito bom. Mais perguntinhas aqui. Lógico, né? Você já falou que a arte já te mudou, né? Se transforma todos os dias. Sim. E a sua relação, então, com o silêncio, o tempo, essa presença durante a relação, a pintura, você falou que precisa do silêncio, dessa tranquilidade. Isso faz com que você crie também algum tipo de ou símbolo, ou mesmo a cor, alguma coisa que permaneça na sua obra, como se quase todas tivesse, não precisa ser todas, mas tem? Sim. Desde que eu comecei realmente a me entender assim, não é, na pintura, seja na aquarela e depois nas outras técnicas, nas têmperas e na acrílica principalmente, o que eu falo das coisas que continuam. Isso. Não é? De uma exposição em 87, né, em Vila Velha, na galeria, uma galeria que tinha lá, chamada Arte Antiqua. Eu fiz uma individual chamada Diálogos com a Paixão. Não é? Então, eu queria, nessa exposição, colocar umas figuras com os corações não é, aparentes. Não é? Mas eu não tinha ainda uma coragem de trazer esse símbolo, de trazer esse elemento por minha conta. Aí você faz o quê? Faz uma curva. Não é? Então, como eu já tinha um trabalho com o sagrado, isso já tinha coisas no meu, né, nas minhas representações, eu fiz o quê? Peguei a partir de uns corações de Maria, do Sagrado Coração. Sim. E aí tinha uma sequência que se chamou Cobiçado Coração de Maria, não é? Que era uma figura, uma virgem completamente dentro do que o Pessoa diz, a partir do momento eu sou louco, não é? Com todo o direito de sê-lo. Era uma Maria completamente louca e uns anjos que tentavam pegar e ficar com esse coração. Então, a partir dessas pinturas que não é, o Sagrado Coração que a gente conhece desde o interior, todo mundo tinha nas casas, isso me liberou para começar a fazer com que ele aparecesse
nas outras personagens. Interessante. Uhum. Então, com isso, eu trouxe o coração, as coroas de espinhos, esses elementos que estão ligados com a paixão e com a paixão de Cristo, que viraram os elementos contundentes para eu falar das paixões e das despaixões. Uhum, não que é? interessante. Uhum. E com isso eu trouxe... Era um período que eu pesquisava muito, esse período do proto-renascimento. Então, a partir daí, é um momento que eu tenho pesquisado muito, principalmente a arte do proto-renascimento. Nem do medieval, nem do renascimento mesmo. Porque no proto-renascimento são aquelas figuras mais estáticas, mais hieráticas. Não é? Uhum. Então, normalmente elas são hieráticas e aí eu vou fazer o movimento essa fala das mãos, né? Que é o que vai se movimentar. E com isso eu trago as cores que são simbólicas naquele período, não é? Que são as cores relacionadas com a representação das Madonas, não é? Que é o vermelho que vem nas túnicas, não é? Que é a parte de representa a compaixão, o azul que vem para que são sempre nos mantos, que é a parte de nobreza, não é? E os dourados. E o dourado, seja de ócres, os ócres amarelos, não é? Até realmente chegar à folha de ouro. Aí o dourado é a conexão com o sagrado. Com o sagrado. Não é? O dourado, desde o Renascimento, ele é a cor que faz a representação da latria, não é? Que é a cor, então, da Santíssima Trindade, que é o máximo não é? da Igreja Católica. Então, elas eram simbólicas naquele período e naquele contexto do sagrado e elas foram incorporadas no meu trabalho. Se você olhar mesmo agora as pinturas que estão dispostas no ateliê, ou a predominância, né, de algumas a predominância é vermelha, de algumas a predominância é azul. Aí vem os terrosos para fundo e vem os ócres dourados para a luz. Você tem como, Gustavo, colocar o último vídeo? Justamente só para a gente dar continuidade exatamente no que você está falando. Porque você tem essa relação tanto com a natureza, com o sagrado, e, ao mesmo tempo, você passa a inovação, né? Exatamente o contemporâneo na sua arte. Então, eu acho que esse vídeo a gente pode explicar bastante. E, junto disso, você podia dizer para a gente essa transformação que você vive e como ela está influenciando a sua arte, para a gente dar essa continuidade aí do que você falou. Tá, eu sempre trabalhei com, primeiro, os elementos que vão aparecer no meu trabalho são os objetos do ateliê, né? O que eu venho amealhando, que fazem parte da minha, não é, do meu mundo ali, são os elementos que vão aparecer no trabalho. Essa ligação com a natureza mais definida, assim, de forma mais... ela sempre teve, não é, desde lá de trás, na pesquisa dos pigmentos naturais, seja os pigmentos derivados de terra, os pigmentos derivados de vegetais, então isso já acontecia, mas a partir a representação maior, não é, dela, ela vem a partir da exposição Novos Viajantes, não é? Porque a partir dali eu vou fazer uma pesquisa grande com os viajantes históricos, não é? Século XVI e depois século XVII e depois principalmente século XIX, não é? Quando vem a princesa Leopoldina, não é? Vem para o Brasil e traz aquele grupo todo de cientistas, pesquisadores e desenhistas. Então, para poder organizar os novos viajantes, eu faço um estudo gigantesco, não é, da produção desses viajantes do período então, a partir daí,
não teve mais como, assim. Cada vez mais esses elementos ligados a... É uma fala que traz também, não é, esse apelo para a ecologia, dos elementos que vão entrar, das coleções botânicas. A partir daí eu começo essa representação dos nichos na pintura, não é? Esses nichos têm a ver com os objetos que eu fazia, então estou agora transformando meus objetos, não é, que eram tridimensionais, em representações bidimensionais. E tem a ver com a forma de se colocar as coleções, não é, de elementos de natureza, seja a parte vegetal, as plantas, as sementes, seja a parte não é, ali dos animais né, que ficam nos vidros ou ficam taxidermizados. Então, acho que cada vez mais não tem como, nesse momento em que a gente está com esse mundo, não é, virado, com essa natureza, com o meio ambiente sendo vilipendiado a cada momento, exato. Eu acho que também nós, enquanto artistas, não é, nós podemos também estar trabalhando com um pouco desse elemento, sim, né? Sim. Seja em forma de denúncia, exato, não é? Exato, ou seja de mesmo, trazer, né? Não é, ela como um elemento de belo, sim, não é? Então você, a partir de você conseguir tocar alguém, não é, que vai ver o teu trabalho e que tem essa relação com a natureza, com certeza ele vai olhar, não é, para o meio ambiente de forma também diferente. Certeza. Então acho que é uma maneira da gente também poder contribuir. Joia. Não é? E eu acho que a partir daí há necessidade da gente, não é, continuar a fazer outras mostras, outras coisas que o meio ambiente esteja em pauta. Exato, concordo sendo tratado plenamente. de forma diferente, não é? E de forma pessoal. Tem que estar sempre na atividade, tem que mostrar Sim. sempre essa questão, principalmente do meio ambiente. Sim. Então, Atílio, infelizmente chegamos ao final. Eu estou assim, que eu queria muitas horas. Vamos fazer mais vezes, por favor, já está mais do que convidado. Sim, tá? só... É tanta coisa, tanta informação, que você teria que realmente ter um podcast só para você, tá? Aliás, lhe dou a dica, tá? Siga a dica. Então, para fechar aqui, uma frase, alguma coisa que a gente possa passar para as pessoas, de positividade, de energia, de coisas boas, que tem, obviamente, ligação com a nossa arte. Tá, uma frase só eu não consigo. Não, eu sei que não. Você já viu que eu falo muito. Não, mas o que você passa de informação aí? Acho que é o mais importante estar conectado com a arte. Não é? Estar próximo do que é arte, próximo de quem produz arte. Não é? Então, é ir a exposições, ir a galerias, ir a museus. Não é? Agora, não precisa mais de ficar só no ateliê. Não é? Agora, a gente está conectado com o mundo, não é? Cada vez mais fácil, está na mão. Tá na mão do não é? O mundo, toda a produção dos artistas, toda a produção, as grandes exposições, não é? Dos grandes museus, você vê, não é? Tudo isso. Então, mas ir a concertos, estar conectado com música, trabalhar com literatura, não é? Seja poesia, seja contos ou, não é, outra forma de literatura, a teatro, a cinema, não é? É isso que vai, de alguma maneira, criar um espaço, não é, uma bolha nesse mundo cada vez mais confuso, um espaço para você se conectar contigo, com tua alma, Sim. não é? E estar um pouco mais centrado, mais melhorar a sua energia, né? Porque Sim. a gente melhora a energia com a arte, melhora, a gente acaba fazendo uma camada protetora quando a gente está de bem, olhando coisas maravilhosas, né? Absorvendo o conhecimento realmente válido, né? Então, perfeito. nessa contemplação, nessa vivência com a arte, não é, pode estar um pouco da nossa cura. Maravilhoso, nossa.
Milhões de palmas. E quem quiser encontrar suas obras, comprar, como é que faz? Tá, eu não trabalho com nenhuma das galerias, não é? Então é direto no ateliê. Vai me encontrar nas redes, não é? No Instagram, não é? Meu Instagram é meu nome, Atílio Colnago. Tem um outro também que é o ateliê Atílio Colnago, que fala da parte do que a gente vem fazendo, como, não é? Nos processos do ateliê, e também no Facebook. Tá Né? ótimo. E lá tem todos os contatos. Perfeito. Muito obrigada, Tílio. Mais uma vez, eu não tenho nem como agradecer. Estou muito, muito, muito feliz, muito honrada com a sua presença de verdade. Obrigado Foi eu, imensa. obrigado por ter me convidado, obrigado por essa manhã, que foi ótima. Muito obrigada. Beijos E do aí coração. estou aí para qualquer outra conversa. Estará, com certeza. Obrigada, gente. Então, damos encerrado aqui hoje o podcast Energia Vibracional.